Inciso 6º. Diligenciar no sentido da preservação dos vínculos familiares. Inciso 7º. Oferecer acomodações apropriadas para recebimento de visitas. Inciso 8º. Proporcionar cuidados à saúde conforme a necessidade do idoso. Inciso 9º. Promover atividades educacionais, esportivas, culturais e de lazer. Inciso 10. Propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem, de acordo com suas crenças. Inciso 11. Proceder a estudo social e pessoal de cada caso. Inciso 12. Comunicar à autoridade competente de saúde toda ocorrência de idoso portador de doenças infecto-contagiosas. Inciso 13. Providenciar ou solicitar que o Ministério Público requisite os documentos necessários ao exercício da cidadania àqueles que não estiverem na forma da lei. Inciso 14. Fornecer comprovante de depósito dos bens móveis que receberem dos idosos. Inciso 15. Manter arquivo de anotações, onde constem data e circunstâncias do atendimento, nome do idoso, responsável, parentes, endereço, cidade, relação de seus pertences, bem como o valor de contribuições e suas alterações, se houver, e demais dados que possibilitem sua identificação e a individualização do atendimento. Inciso 16. Comunicar ao Ministério Público, para as providências cabíveis, a situação de abandono moral ou material por parte dos familiares. Inciso 17. Manter no quadro de pessoal profissionais com formação específica. Artigo 51. As instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço ao idoso terão direito à assistência judiciária gratuita. Capítulo 3. Da fiscalização das entidades de atendimento. Artigo 52. As entidades governamentais e não governamentais de atendimento ao idoso serão fiscalizadas pelos Conselhos do Idoso, Ministério Público, Vigilância Sanitária e outros previstos em lei. Artigo 53. O artigo 7º da Lei nº 8.842, de 94, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 7º. Compete aos conselhos de que trata o artigo 6º desta lei a supervisão, o acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da Política Nacional do Idoso no âmbito das respectivas instâncias político-administrativas. Artigo 54. Será dada publicidade das prestações de contas de recursos públicos e privados recebidos pelas entidades de atendimento. Artigo 55. As entidades de atendimento que descumprirem as determinações desta lei ficarão sujeitas, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal de seus dirigentes ou prepostos, às seguintes penalidades, observado o devido processo legal. Inciso 1º. As entidades governamentais. Alínea A. Advertência. Alínea B. Afastamento provisório de seus dirigentes. Alínea C. Afastamento definitivo de seus dirigentes. Alínea D. Fechamento de unidade ou interdição de programa. Inciso 2º. As entidades não governamentais. Alínea A. Advertência. Alínea B. Multa. Alínea C. Suspensão parcial ou total do repasse de verbas públicas. Alínea D. Interdição de unidade ou suspensão de programa. Alínea E. Proibição de atendimento a idosos a bem do interesse público. Parágrafo 1º. Havendo danos aos idosos abrigados ou qualquer tipo de fraude em relação ao programa, caberá o afastamento provisório dos dirigentes ou a interdição da unidade e a suspensão do programa. Parágrafo 2º. A suspensão parcial ou total do repasse de verbas públicas ocorrerá quando verificada a má aplicação ou o desvio de finalidade dos recursos. Parágrafo 3º. Na ocorrência de infração por entidade de atendimento que coloque em risco os direitos assegurados nesta lei, será o fato comunicado ao Ministério Público para as providências cabíveis, inclusive para promover a suspensão das atividades
ou dissolução da entidade com a proibição de atendimento a idosos a bem do interesse público, sem prejuízo das providências a serem tomadas pela vigilância sanitária. Parágrafo 4º. Na aplicação das penalidades, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o idoso, as circunstâncias agravantes, os atenuantes e os antecedentes da entidade. Capítulo 4. Das infrações administrativas. Artigo 56. Deixar a entidade de atendimento de cumprir as determinações do artigo 50 desta lei, pena: multa de R$ 500 a R$ 3.000, se o fato não for caracterizado como crime, podendo haver a interdição do estabelecimento até que sejam cumpridas as exigências legais. Parágrafo único. No caso de interdição do estabelecimento de longa permanência, os idosos abrigados serão transferidos para outra instituição às expensas do estabelecimento interditado enquanto durar a interdição. Artigo 57. Deixar a profissional de saúde ou responsável por estabelecimento de saúde ou instituição de longa permanência de comunicar à autoridade competente os casos de crimes contra idoso de que tiver conhecimento, pena: multa de R$ 500 a R$ 3.000, aplicada em dobro no caso de reincidência. Artigo 58. Deixar de cumprir as determinações desta lei sobre a prioridade no atendimento ao idoso, pena: multa de R$ 500 a R$ 1.000 e multa civil a ser estipulada pelo juiz conforme o dano sofrido pelo idoso. Capítulo 5. Da apuração administrativa de infração às normas de proteção ao idoso. Artigo 59. Os valores monetários expressos no capítulo 4 serão atualizados anualmente na forma da lei. Artigo 60. O procedimento para a imposição de penalidade administrativa por infração às normas de proteção ao idoso terá início com requisição do Ministério Público ou ato de infração elaborado por servidor efetivo e assinado, se possível, por duas testemunhas. Parágrafo 1º. No procedimento iniciado com o auto de infração, poderão ser usadas fórmulas impressas especificando-se a natureza e as circunstâncias da infração. Parágrafo 2º. Sempre que possível, a verificação da infração seguir-se-á a lavratura do auto ou este será lavrado dentro de 24 horas por motivo justificado. Artigo 61. O autuado terá prazo de 10 dias para a apresentação da defesa, contado da data da intimação, que será feita, inciso 1º, pelo autuante no instrumento de autuação, quando for lavrado na presença do infrator. Inciso 2º, por via postal, com aviso de recebimento. Artigo 62. Havendo risco para a vida ou saúde do idoso, a autoridade competente aplicará à entidade de atendimento as sanções regulamentares, sem prejuízo da iniciativa e das providências que vierem a ser adotadas pelo Ministério Público ou pelas demais instituições legitimadas para fiscalização. Artigo 63. Nos casos em que não houver risco para a vida ou a saúde da pessoa idosa abrigada, a autoridade competente aplicará à entidade de atendimento as sanções regulamentares, sem prejuízo da iniciativa e das providências que vierem a ser adotadas pelo Ministério Público ou pelas demais instituições legitimadas para fiscalização. Capítulo 6. Da apuração judicial de irregularidades em entidade de atendimento. Artigo 64. Aplicam-se subsidiariamente ao procedimento administrativo de que trata este capítulo as disposições das leis nº 6.437, de 20 de agosto de 77, e 9.784, de 29 de janeiro de 99. Artigo 65. O procedimento de apuração de irregularidade em entidade governamental e não governamental de atendimento ao idoso terá início mediante petição fundamentada de pessoa interessada ou iniciativa do Ministério Público. Artigo 66. Havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária, ouvir o Ministério Público, decretar liminarmente o afastamento provisório do dirigente da entidade
ou outras medidas que julgar adequadas para evitar lesão aos direitos do idoso mediante decisão fundamentada. Artigo 67. O dirigente da entidade será citado para, no prazo de 10 dias, oferecer resposta escrita, podendo juntar documentos e indicar as provas a produzir. Artigo 68. Apresentada a defesa, o juiz procederá na conformidade do artigo 69 ou, se necessário, designará audiência de instrução e julgamento, deliberando sobre a necessidade de produção de outras provas. Parágrafo 1º. Salvo manifestação em audiência, as partes e o Ministério Público terão 5 dias para oferecer alegações finais, decidindo a autoridade judiciária em igual prazo. Parágrafo 2º. Em se tratando de afastamento provisório ou definitivo de dirigente de entidade governamental, a autoridade judiciária oficiará à autoridade administrativa imediatamente superior ao afastamento, fixando-lhe prazo de 24 horas para proceder à substituição. Parágrafo 3º. Antes de aplicar qualquer das medidas, a autoridade judiciária poderá fixar prazo para a remoção das irregularidades verificadas. Satisfeitas as exigências, o processo será extinto sem julgamento do mérito. Parágrafo 4º. A multa e a advertência serão impostas ao dirigente da entidade ou ao responsável pelo programa de atendimento. Título 5. Do Acesso à Justiça. Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 69. Aplica-se subsidiariamente às disposições deste capítulo o procedimento sumário previsto no Código de Processo Civil, naquilo que não contraria os prazos previstos nesta lei. Artigo 70. O poder público poderá criar varas especializadas e exclusivas do idoso. Artigo 71. É assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a 60 anos em qualquer instância. Parágrafo 1º. O interessado na obtenção da prioridade a que alude este artigo, fazendo prova de sua idade, requererá o benefício à autoridade judiciária competente para decidir o feito, que determinará as providências a serem cumpridas, anotando-se a essa circunstância em local visível nos autos do processo. Parágrafo 2º. A prioridade não cessará com a morte do beneficiado, estendendo-se em fator do cônjuge, superstite, companheiro ou companheira, com união estável maior de 60 anos. Parágrafo 3º. A prioridade se estende aos processos e procedimentos na administração pública, empresas prestadoras de serviços públicos e instituições financeiras, ao atendimento preferencial junto à Defensoria Pública da União, dos Estados e do Distrito Federal em relação aos serviços de assistência judiciária. Parágrafo 4º. Para o atendimento prioritário, será garantido ao idoso o fácil acesso aos assentos e caixas identificados com a destinação a idosos em local visível e caracteres legíveis. Parágrafo 5º. Dentre os processos de idosos, dar-se-á prioridade especial aos maiores de 80 anos. Capítulo 2. Do Ministério Público. Artigo 73. As funções do Ministério Público previstas nesta lei serão exercidas nos termos da respectiva lei orgânica. Artigo 74. Compete ao Ministério Público, inciso 1º, instaurar o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos direitos e interesses difusos ou coletivos, individuais indisponíveis e individuais homogêneos do idoso. Inciso 2º. Promover e acompanhar as ações de alimentos, de interdição total ou parcial, de designação de curador especial, em circunstâncias que justifiquem a medida e oficiar, em todos os feitos, em que se discutam os direitos de idosos em condições de risco. Inciso 3º. Atuar como substituto processual do idoso em situação de risco, conforme o disposto no artigo 43 desta lei. Inciso 4º. Promover a revogação de instrumento procuratório do idoso nas hipóteses previstas no artigo 43 desta lei, quando necessário
ou o interesse público justificar. Inciso 5º, instaurar procedimento administrativo e, para instruí-lo, a linha A, expedir notificações, colher depoimentos ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento justificado da pessoa notificada, requisitar condução coercitiva, inclusive pela Polícia Civil ou Militar.